nossa redenção de uma vez por todas. Então, hoje eu quero falar sobre o segundo dos alicerces de uma fé saudável, no qual eu acho que está exatamente, intimamente conectado ao pilar da graça, que é a fé. Então, graça e fé, elas andam juntas para que nós possamos receber realmente a salvação. Eu pensei em possibilidades, em imagens e tentei montar algo que pudesse nos demonstrar, e eu vejo que mais ou menos essa imagem é uma imagem que consegue dar um pouco da ideia de onde realmente está a fé. Pensa que a graça é o rio. Então a salvação ela acontece nesse rio. E a árvore é o cristão. E qual é o meio pelo qual o cristão se alimenta dessa graça? Por meio das raízes. As raízes, então, elas representam a fé, que nos fazem extrair da vida do sacrifício de Cristo tudo o que nós temos para sustentar uma vida, cujo resultado é tão somente reproduzir a graça, e por isso dessa árvore também brota um rio que deságua de novo nesse rio, porque essa é a junção de todas as coisas. Então, à medida que nós extraímos por meio da fé a graça que Deus nos deu, tudo o que nós temos a oferecer, uma vez que eu disse que a graça mostra que o homem não tem nada a oferecer para Deus, mas uma vez que ele tira da graça de Deus a sua vida espiritual, ele consegue devolver vida espiritual que só pode ser baseada na graça que ele recebe. Então esse é o elemento fé, e hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito disso, e para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Efésios. Livro não, o Novo Testamento não tem livro, tem cartas, tem epístolas. Então nós vamos para a carta de Efésios, capítulo 2. Todo mundo abriu a sua Bíblia? Então eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na versão que você tiver. E o texto de Efésios, capítulo 2, começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Falamos isso semana passada. Versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Olha a repetição aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Hoje eu quero dar ênfase nesse texto, principalmente nos versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, falamos isso semana passada, explicamos como a graça nos alcança. Agora olha o que ele fala: por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está a essência do que nós vamos conversar hoje. A fé. Como é que funciona essa questão de fé?
como o cristão pode olhar para a Bíblia e entender o que realmente é ter fé. E eu vejo que às vezes nós temos umas confusões a respeito do que realmente é ter fé. Então hoje eu quero mostrar como a fé está alicerçada intimamente com a graça. E Paulo fala isso, ele repete 2 vezes, vocês são salvos pela graça, vocês são salvos pela graça, e aí depois ele fala, por meio da fé. Então como é que será que funciona isso? Primeira coisa que nós temos que entender nesse texto, então, é que o mérito da salvação é o sacrifício de Cristo. Não existe nada que possa competir, não existe nada que possa colaborar, não existe nada que pode ser colocado nem em segundo plano. O primeiro e único plano de Deus é o sacrifício de Cristo. E isso agora evidencia a graça, porque graça significa que, na sua misericórdia, no seu infinito amor, Deus nos deu esse favor imerecido. Nós não temos como comprar a graça. Não existe boa obra suficiente, não existe oração suficiente, não existe nada suficiente para nós alcançarmos a salvação. Então Deus nos dá isso de presente. Essa é a graça, é um favor imerecido. Imagina quando você recebe um presente, no Natal, sei lá quando é que você recebe presente, talvez no dia do teu aniversário, alguma coisa assim. Imagina que você vai olhar o valor do presente e vai dizer, puxa vida, estou devendo para o Adir que me deu esse presente aqui, sei lá, R$150. Não faz sentido. E aí eu receber o presente, tu dá para o Adir, olha, eu tenho aqui 100 pila, pode ser, fico te devendo só 50. Eu te vou dizer, não estou entendendo esse negócio. Porque essa é a graça. Nós não colaboramos, nós não fazemos equiparação, nem que seja um pouquinho, não, Adir, olha, obrigado por esse presente aqui, deixa eu te dar 20 pila. Você vai dizer, não faz sentido. Então é dessa forma que Deus então nos entrega a salvação de graça, como um presente, para que nós desfrutemos. Então, a grande questão que fica está, e a fé então? Onde é que funciona esse negócio? A fé, ela é a via, ela é a estrada, ela é o meio pelo qual a graça me alcança. Essa é a questão. Eu não sou muito versado em eletricistas. De vez em quando eu faço alguma coisa chamada gambiarra, só para dar um jeito. O Henriquinho aí, o Fofo, não sei quem mais aí entende mais de eletricidade, mas imagina você que nós temos aqui essa lâmpada, certo? Ela está ligada, conectada. O que isso me indica? Me indica que lá fora passa um poste, que foi colocado pela RGE, que é aquela empresa que pega a energia e coloca nos postes da rua. Tem então fios aqui, provavelmente de cobre, que conectam essa lâmpada até a energia que está lá. Agora, o fio, ele é ativo? Não é, o fio ele é passivo. O fio ele é só a forma, então tem um positivo e um negativo que está conectado àquele poste, que vem por dentro de uma caixa de luz, que passa por dentro de outros dutos que estão escondidos por aí em algum lugar, e vem aqui um positivo e um negativo. Quando esse positivo ele é excitado, pelo fio de lá, ele faz um campo magnético no qual os elétrons começam a se excitar e acionam essa lâmpada aqui, transformando essa excitação toda em energia, e essa energia se transforma em luz, porque é assim que a lâmpada vai funcionar. O fio não fez nada, ele simplesmente foi o canal pelo qual a energia lá de fora se transformou em luz aqui dentro. É assim que funciona a fé. A fé por si só, ela não tem o poder de salvação. O poder de salvação foi o mérito da cruz, que nos foi disponibilizado por graça pelo próprio Deus. Agora a fé é tão somente esse fio que vem
e me invade com essa salvação que foi fruto dessa graça, e agora eu passivamente passo a participar dessa obra que Cristo está fazendo. É mais ou menos assim que acontece. Se eu desconectar lá fora, ou em algum momento eu tiver um interruptor, e eu apertar aquele interruptor e ele parar todo esse processo, os fios continuarão. O fio vai continuar. O problema é que há um interruptor ou uma desconexão lá com a rua que parou de fazer com que os elétrons se movam livremente dentro deste campo que é possibilitado pelo fio. Mas eu não corto fio nenhum. Então o fio por si só ele não pode dizer, não, peraí, dá licença, deixa eu me conectar de novo lá. Não tem como. Ele precisa voltar a uma conexão de alguém que liga esse interruptor e aí a conexão volta a acontecer e essa luz continua funcionando do jeito certo. Por que eu disse isso? Porque eu quero dizer para você que nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pelo mérito da cruz. Nós recebemos a salvação por graça de Deus. Então a fé é tão somente o meio pelo qual a salvação graciosa me alcança. E é isso que nós como cristãos temos que fazer. Tá? Então a salvação é sempre pela cruz. Pense nisso, tenha isso em mente. A salvação é Cristo. A fé é o meio de se apropriar da salvação em Cristo. Então a gente não pode cair no erro de às vezes valorizar demais a embalagem. Ah não, é a fé. É a fé. E você diz, não é a fé, querido. Calma, vamos devagar, porque a salvação é um mérito de Cristo. Houve um sangue derramado na cruz. Houve um sangue que cobriu o preço do pecado. Houve uma morte que substituiu a minha naquela cruz. Eis aí a nossa salvação. Eis aí a nossa salvação. E nós recebemos ela totalmente por graça, sem que haja mérito em mim, na minha pessoa, nas minhas ações, nos meus feitos, no que eu faço. Não há mérito nenhum, tão somente o mérito é todo de Cristo. A fé, então, ela é a forma que nós temos para receber, de nos apropriar do resultado desse sacrifício. Por isso, quando eu falo fé, eu estou falando de algo passivo, não ativo, porque a fé recebe a salvação. A fé recebe a graça. Por isso que a ilustração que eu trouxe foi a da raiz. A raiz, tão somente mergulhada uma vez na salvação de Cristo, nutre agora essa planta, que sou eu, cristão, e a partir disso, agora eu, cristão, como o único mérito que eu posso ter diante das pessoas, é devolver essa mesma graça que eu recebi de Cristo para as pessoas ao meu redor. Por isso, semana passada, nós vimos a parábola dos trabalhadores na vinha, aonde não só os trabalhadores da vinha receberam a graça do seu empregador, que pagou para eles um salário imerecido, ao mesmo tempo, aqueles que haviam trabalhado mais tempo tinham que exercer a mesma graça com aqueles que receberam supostamente mais do que eles. Então agora, uma vez que eu estou na graça de Cristo, o meu dever para com as pessoas ao meu redor é tão somente devolver a graça de Cristo. Essa é a beleza da fé. Então a fé, ela não é a base da nossa salvação, mas ela é o meio pelo qual nós recebemos salvação. Por isso, sem fé, não vai funcionar a nossa salvação. Assim como, se continuar acontecendo o trânsito de energia elétrica nos postes lá fora, e eu desconectar essa lâmpada aqui, ela não vai ligar. Não vai funcionar. Porque a fé exige que nós estejamos constantemente conectados àquele que nos deu a graça. Então, essa é a parte boa. A nossa, não há como nós recebermos a graça sem fé. Porque daí, se não tem fé, a graça não chega, ela não é eficaz, ela não é eficiente. Então, agora vem a pergunta, o que é fé? Porque nós vivemos em um país, e eu não sei se essa é a regra em outros países, eu posso falar do Brasil, é onde eu estive, é onde eu vejo,
muitas vezes fé é confundida com pensamento positivo. Já parou para pensar nisso? Não tem aquelas pessoas que vão fazer um joguinho do bicho e elas dizem o quê? Vou fazer uma fezinha. Ué, como assim vou fazer uma fezinha? O que significa? Significa que ela recebeu algum tipo de mensagem subliminar, sonhou, sei lá. Ela pensou nos números, ou ela associou o sonho dela com alguns números, e ela então vai tentar fazer o jogo do bicho, ou ela vai tentar jogar na Mega Sena, ou ela vai tentar jogar, sei lá eu aonde o pessoal joga. E ela está na torcida de que esses números que foram para ela revelados ou entregues, enfim, né, sejam os números sorteados lá no dia em que do nada o governo brasileiro junta um caminhão em alguma cidade com umas bolas girando, cheio de bolinhas menores dentro, e aqueles números saem e a gente torce para que seja o nosso número. E aquela pessoa, ela está, não, eu acho que vai dar certo, eu estou fazendo uma fezinha. Fé não é pensamento positivo, galera. Fé, segundo o que diz a Bíblia, não é assim. E como a Bíblia tem que ser a nossa direção, o nosso guia, o nosso instrutor, nós precisamos olhar para a Bíblia e entendermos o que é fé. Então, fé não é torcida. Fé não é torcida. Até porque às vezes a torcida nos dava, você vai perguntar assim, e aí, como é que está a tua fé no Grêmio esse ano? Está bem fraquinha, está bem fraquinha, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai dar, mas muitas vezes é isso, não, eu tenho fé que o meu time esse ano vai ser campeão, eu já ouvi isso de pessoas. Está errado a pessoa usar a fé? Não, ela está usando fora do contexto, não tem problema, mas nós cristãos não podemos usar a fé nesse intuito. Fé não é torcida, fé não é pensamento positivo. A fé, ela também não é uma força espiritual que vai ancorar algum favor divino. Como se escuta também aí no meio cristão às vezes isso. Não, se tu tiver fé, tu vai alcançar aquilo que você quer. Seja lá aquilo que você queira. Pode ser um presente, pode ser alguma coisa nova, pode ser uma viagem, pode ser, não sei. Não, eu tenho fé. Deus, tu vai me dar isso aí. Não, Deus, eu vou. E às vezes forma-se aquele mal entendido das pessoas dizendo, não, aquele que não alcançou é porque não tem fé. Você escuta muito isso de um monte de falso líder espiritual por aí, que diz que a pessoa vai alcançar o que ela quiser, ela não alcança, ela vai questionar o líder, e o líder, não, é que não teve fé. Então, fé também não é um tipo de força espiritual que automaticamente conecta e ancora o favor de Deus e obriga Deus a me dar o que eu estou pedindo. Porque, afinal de contas, eu acabei de dizer que a salvação é uma graça da qual nada eu tenho mérito. Ah, mas então eu posso pedir em oração? Claro que pode. Você deve pedir em oração. Mas você tem que entender qual é o propósito divino na resposta da oração. E às vezes Deus diz não. E aí nós crescemos espiritualmente. E aí nós entendemos. O problema é que se eu não entender isso, talvez eu vá ficar chateado com Deus, porque Deus não me deu, mas eu tinha fé, e agora? O que vai acontecer? Então vamos ver entender o que é fé. Abra na carta aos Hebreus. Logo depois das epístolas de Paulo aí, nós temos a epístola aos Hebreus. No capítulo 11, especificamente, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Então diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que fé é ter convicção de que aquilo que Deus faz é suficiente, independente do que é.
é convicção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que o autor de Hebreus está falando? Porque talvez eu dizer, mas eu também espero um presente, eu espero uma coisa boa, eu espero uma coisa legal. O autor de Hebreus aqui, a todo momento, em toda a sua carta, ele está falando a respeito da supremacia de Cristo sobre toda a religiosidade judaica, em que eles acreditavam que matar o cordeiro obrigava Deus a fazer a bênção, que orar em momentos específicos obrigava Deus a fazer a bênção. E aí o autor de Hebreus vai falando a todo momento, dizendo assim, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que o templo, Cristo é maior que o sacrifício do templo. Então agora ele chega no final dizendo, no final não, mas ele chega num ponto crucial da carta, dizendo, já que eu disse tudo isso, agora você tem que ter certeza de que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos dar conexão de volta com Deus. É isso que esse texto quer dizer. Tirado do contexto, esse texto vira pretexto para um monte de coisa. Mas dentro do contexto da carta, a fé é a certeza de que aquilo que Deus fez em Cristo é suficiente de uma vez por todas para que a nossa salvação fosse garantida. E nós não precisamos acrescentar mais coisa alguma. Nem revelação de anjos, que é o que ele fala ali, nem sacrifícios de animais, nem construir um templo que seja sagrado. E aí ele vai falando, todo o discurso da carta de Hebreus é exatamente esse. Então a fé, ela é a convicção de que a morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação. O conceito de justiça pela fé, ele é amplamente apoiado em todo o Antigo Testamento. Primeiro que o autor de Hebreus aqui vai começar agora com uma lista de pessoas, e nós não vamos ler todo o capítulo 11 de Hebreus, mas nós vamos para a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28, aonde o apóstolo Paulo fala nesse único versículo, dizendo assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ele concorda com o autor de Hebreus, que algumas pessoas até acham que é Paulo. O capítulo 4 do livro de Romanos, continua aí, do versículo 1 ao 8, diz assim, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apacados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então a graça nos mostra que o que Deus fez não precisa do nosso trabalho. O próprio Paulo fala e usa aqui a ideia do trabalho. Porque se fosse mérito meu, então Deus estava em dívida comigo. Ele diria assim, puxa, o Edgar fez tudo certinho, eu tenho que dar a salvação para ele. Por quê? Porque eu estou em dívida com ele, ele fez tudo certinho. Só que aí agora Paulo diz que não tem nenhum trabalho envolvido. Não tem nenhum trabalho envolvido. Então, você imagina como é que funciona o Antigo Testamento aqui, então. Vamos voltar para a ideia do cordeiro, lá do livro de Êxodo, que foi o sacrifício pelo qual os hebreus deveriam fazer para que o seu filho não morresse. Para um pouquinho e pensa. O hebreu, ele estava lá no Egito. Deus havia dito, olha, vocês vão sair essa madrugada, beleza. Mas antes de sair, vocês têm que pegar um cordeiro perfeito. Vocês têm que sacrificar esse cordeiro. E vocês têm que guardar parte do sangue desse cordeiro e passar no marco das portas de vocês.
Esse vai ser o sinal de que quando o meu anjo passar, ele vai ver o sangue na porta e ele vai dizer, opa, esse aqui teve fé. E pula para outra casa. E não importava se o filho desse hebreu fosse um menino muito querido, muito legal, alguém que estudava, respeitava os pais e já tinha feito o bar mitzvah e estava muito encaminhado na religiosidade judaica, ou se fosse um menino que talvez não soubesse ler, um trabalhador comum, talvez até meio uma criança desobediente, levada, enfim. Não importava a criança, o que importava é que ele tinha que depositar fé que, ao derramar o sangue e botar o sangue na porta, o anjo passava independente. Porque senão o anjo ia parar e ia bater na porta do hebreu. Olá, seu Edgar, tudo bem? Tudo bem. O que o senhor me diz do seu filho? Está bem comportado? Mais ou menos. Ele faz o que precisa melhorar um pouco, mas olha, é um menino bom no seu geral. Aí o anjo dizia, tá, beleza, vou deixar passar. Não era isso, né? O anjo não ia bater na porta, saber o caráter daquela pessoa que estava sendo coberta pelo sangue. Então, todo hebreu depositava fé no que Deus revelava para ele. Quando Deus dizia, pega o cordeiro, mata o cordeiro, leva até o sacerdote, e aquilo é suficiente, o hebreu confiava naquilo. O hebreu confiava naquilo. Então, a fé, ela está em todo o Antigo Testamento. Não existe nenhum outro momento em que a fé não funcionou. Então, a fé, ela exerce a nossa humildade. Porque não tem nada em nós que possa ser possível ser oferecido a Deus como algo que Deus diga, nossa, fiquei impressionado. Parabéns. Nunca pensei que alguém teria feito tantos quilômetros de caminhada, ou de pedalada, ou de sei lá o que, para me encontrar. Parabéns. Olha, parabéns. Eu nunca vi alguém ler tanto livro de teologia sistemática. Você leu todos e chegou, inclusive, a escrever um novo. Olha, me impressionou. Pode entrar, tua salvação está garantida. Não faz sentido. Então, a fé, ela é tão somente, pode trocar, Pedrinho, a mão estendida que recebe o benefício de Deus. Por isso que ela exerce humildade. Por isso que eu comecei essa sequência falando a respeito de que todo homem arrogante e orgulhoso, todo ser humano arrogante e orgulhoso, está incapacitado de receber de uma vez por todas essa graça. Porque o homem arrogante e orgulhoso, ele fala para Deus, não, Deus, seguinte, tu fica aí olhando e eu vou chegar em onde tu está. Pode ficar, pode esperar, eu vou fazer tudo o que precisa e eu vou estar aí contigo dentro em breve. Vou fazer tudo por mim mesmo, tu vai se orgulhar de mim como teu filho. E eu mostrei como essa sociedade na qual vivemos hoje, ela prejudica essa ideia quando ela nos diz que nós somos mais, nós somos merecedores, nós temos que ter coisas que nos mostram isso. Então, só recebe a graça quem tem a humildade de receber a graça. Então, até mesmo para que a graça e a fé sejam eficazes, é necessário um coração humilde e um coração contrito diante de Deus. E aí, quando nós recebemos a graça por meio da fé, nós somos revigorados. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 7. E aí está o porquê eu coloquei aquela figura da árvore. Porque a água, ela restaura, ela revigora a água revigora a árvore, assim como a graça, por meio da fé, revigora a todos nós. João, capítulo 7, versículo 38 e versículo 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aí está agora o grande revigoramento da minha alma, e nós começamos lendo Efésios 2, onde Paulo começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões. Mortos, terminados, acabados, incapazes de responder, incapazes de fazer qualquer coisa por si. Mas agora, quando nós, por meio da fé, recebemos a graça que Cristo nos coloca, nós somos revigorados. E do nosso interior, então, começa a fluir um rio de água viva. Não por nós, mas lembra que eu falei daquela graça que nós recebemos? Passamos a entregar agora para as pessoas aquilo que nós recebemos. Então, antes nós não tínhamos nada a oferecer para Deus ou para qualquer outra pessoa. Mas a partir do momento em que a graça é eficaz por meio da fé, um rio de vida surge em nós. E nós então agora temos pelo menos Cristo a oferecer e Cristo a compartilhar. E esse é o papel do cristão no mundo. Meu papel no mundo está aqui agora, uma vez sendo recebedor da graça, entregar agora essa graça. Por quê? Porque ela é tudo que eu tenho. Lembra? Antes eu não tinha nada. Mas agora eu tenho a graça, que flui por meio da fé. E a partir do momento em que o Espírito Santo acaba sendo eficiente dentro de nós, nós agora temos algo a oferecer, que é a mesma fonte de água viva da qual nós nos alimentamos. É legal ver a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Ele fala essa promessa para ela. Ela disse: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu ia pedir água. E ao pedir água, você ia receber uma fonte inesgotável da qual a tua alma seria plenamente satisfeita. E isso seria tudo o que você tem agora a oferecer para as pessoas ao teu redor. Nós somos aquela mulher com sede, um cântaro seco, buscando água. Mas quando Cristo nos derrama esse Espírito, nós agora temos um rio de água viva que flui de nós até eles. Mas como é que funciona esse negócio de fé? Lembra que eu falei que é necessário que um fio seja excitado por elétrons que criam um campo eletromagnético capaz de acender uma lâmpada? Como é que começa a fé? Como é que inicia a fé? Você vai lá em Romanos, capítulo 10, e Paulo vai nos dar a forma pela qual a fé inicia em nosso coração. Romanos, capítulo 10, versículo 13, começa dizendo assim... estou em João, que isso? Desculpem aí. Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, beleza, legal. Agora olha só o 14, como invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como é que a fé passa a ser excitada no meu coração a ponto de receber a graça que Deus deu? Pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho. Não tem outra forma de chegar até a fé verdadeira. Por isso que as pessoas aí fora que ainda não ouviram o Evangelho, elas não podem depositar fé naquilo que é verdadeiro, a não ser que Deus tenha aparecido para eles de uma forma salvífica, misteriosa, diferente. Se elas não ouvirem o Evangelho, não vai rolar. Então aquele teu alvo evangelístico, que você está investindo nele, você está tomando talvez um café, você está indo no estádio com ele, você está indo pedalar com ele, você está indo
sei lá, viajar, enfim, tudo aquilo, né? Você, não, eu estou fazendo amizade com a pessoa, eu estou fazendo amizade com a pessoa. É bom? É ótimo. É ótimo. Mas se ela não ouvir do Evangelho, jamais ela vai ter fé suficiente para receber a graça de Deus. Ela precisa ouvir o Evangelho, ela precisa ouvir a história de Cristo, ela precisa ouvir o plano de Deus. Então a pregação do Evangelho, ela apresenta a história do plano de Deus e de Cristo, ou do plano de Deus em Cristo, como você quiser, e aí agora nos dá as informações necessárias para que a fé seja colocada no objeto correto. Porque quando a gente fala com alguém que diz assim, você tem fé? Não, eu tenho fé. Tem fé em quê? Gente, é a música do Paralamas do Sucesso. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A música Alagados do Paralamas do Sucesso. Às vezes é isso. Se a pessoa não for ensinada aonde é que ela tem que colocar a fé, se ela não ouvir a história de Cristo, se ela não ouvir a história de uma cruz, essa fé não vai ser salvífica. E ela não vai chegar à graça, ao conhecimento da graça. Então nós agora somos os portadores dessa história. E nós precisamos falar essa história continuamente para que as pessoas tenham a sua fé excitada de forma correta. A Escritura tem que ser pregada e ela é central. Não adianta eu ensinar preceitos religiosos para a pessoa. Porque ela até vai vir, tem que ir domingo, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ir no grupo célula, isso é tudo bom? É ótimo. Mas se ela não ouvir a palavra de Deus pregada de forma clara, ela jamais vai ter uma fé para receber essa graça de uma vez por todas. Então a fé, ela só chega ao coração quando o evangelho é pregado. E Paulo falou isso. A fé vem pelo ouvir. Mas pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso é necessário que você pregue a palavra de Deus. Em algum momento. Não, mas eu não vou chegar para a pessoa já pregando. Não, tudo bem, faz amizade. Eu não estou dizendo que você não pode fazer uma amizade. Mas se você quer que ela alcance uma fé capaz de receber de uma vez por todas a graça de Deus, é só por meio da pregação do Evangelho. E aí nós temos uma grande tensão no Novo Testamento, que eu acho que você já deve ter pensado, mas e aí? E aquela tensão que é criada entre os textos de Paulo e o texto de Tiago. Então vamos dar uma olhadinha, para que nós de uma vez por todas tenhamos isso como resolvido, a ponto de nós entendermos tudo isso. Nós começamos com Efésios 2, capítulo 3, Efésios capítulo 2, versículo 3 e 10, e esses são os que eu vou usar como base, e eles dizem então somente assim, versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Perfeito. Aí, o versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos segurar aí, não precisamos ler o 9 e o 10. Agora vá mais umas páginas para frente aí e chega na carta de Tiago. Chega na carta de Tiago, que está logo depois da carta de Hebreus, que a gente já abriu, né? Capítulo 2 de Tiago, eu vou ler 3 versículos. Eu vou ler o 14, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E o versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí você diz, opa, o que está acontecendo? E é realmente um perigo. É uma coisa tão interessante
que eu já vi protestantes e católicos brigarem a respeito desse texto, um defendendo Paulo lá em Efésios, outro defendendo Tiago aqui, e os dois não entendiam que se você fizer isso, você está partindo do princípio de que a Bíblia realmente se contradiz. E aí é melhor você transformar as páginas da Bíblia em cigarro e fumar do que realmente acreditar. Se nela há alguma contradição, já fecha, vai embora e deixa de acreditar nela. Então não adianta só eu dizer, não, mas tu acredita lá em Paulo, eu acredito aqui em Tiago. Se os dois se contradizem, a nossa fé cristã já está destruída. Aí vem a grande pergunta, tá, mas então como é que a gente harmoniza esse negócio? Porque parece uma contradição, realmente parece uma contradição, mas na verdade, Paulo e Tiago, eles estão falando na mesma coisa. Para um pouquinho e pensa aí. Paulo e Tiago, ambos concordam que a fé verdadeira é acompanhada de uma transformação de vida verdadeira. Essa é a obra. Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, dizendo que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, para fazermos boas obras. Ah, é verdade. E Tiago está dizendo aqui, se você vem para mim dizer que tem fé, mas eu não vejo obra na tua vida, eu não sei se você tem a fé verdadeira. É isso que Tiago está dizendo. Por isso ele fala, mostra-me a tua fé sem obra, da qual eu desconfio, eu te mostro a minha pelas obras. Pela transformação que o Espírito Santo opera dentro de mim, e acabei de dizer que quem recebe por fé a graça dada por Deus, tem um rio de vida, da qual a vida de Cristo flui. Então tem que mudar alguma coisa mesmo. Paulo e Tiago concordam com isso. Então o que os dois estão dizendo aqui é que a fé redentora, ela é evidente por meio de obras espirituais. Paulo vai falar mais adiante em Efésios, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterou não adultere mais. É isso, é isso, é isso. A fé verdadeira, quando ela está realmente recebendo graça por meio daquele rio, ela transborda de nós e agora ela se transforma em boas obras. Mas o que é boa obra? Boa obra é ajudar o pobre? Também, mas boa obra é uma mudança do coração. Esse é o nome certo de boas obras. Então, Tiago está fazendo um desafio para os seus leitores, dizendo assim, a tua fé é redentora? Qual obra mostra isso? Porque só dizer que tem fé não adianta. E realmente, se nós sairmos daqui, encontrarmos alguém na rua que nunca ouviu falar do Evangelho, e perguntar para ela, tu tem fé? Ela vai dizer, claro que eu tenho fé. E tu vai dizer, então tá, então tu está salvo, tchau, vai embora. Não. Não. Então, Tiago, assim como Paulo, mostram que não é qualquer fé que tem o poder de receber a graça. Não é qualquer fé que vem acompanhada da redenção. Mas é a fé colocada no objeto correto, Jesus Cristo, a qual capacita a presença do Espírito Santo no cristão como um sinal, como um selo, que aí, se nós voltarmos à carta aos Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, quando vocês ouviram e creram, olha aqui, quando vocês ouviram e creram, olha a fé sendo excitada aqui, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, olha o evangelho sendo pregado, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha todo o processo sendo falado aqui. Deus, por meio da graça, nos mostra que a morte do seu Filho perdoou nosso pecado, nós ouvimos o Evangelho fez sentido para nós e nós recebemos essa graça por meio da fé. Essa fé agora possibilita a habitação do Espírito Santo e agora, uma vez habitado pelo Espírito Santo, nós fomos selados. E a ideia aqui significa que nós pertencemos agora a Ele. Pensa num gado lá no campo com uma marca de uma fazenda, quando você olha aquele gado em qualquer lugar, você vai dizer, esse gado aqui é do fulano. Por quê? Porque tem a marca do fulano.
Nós já fomos automaticamente selados quando a fé que traz a ideia, o reconhecimento da salvação, agora nos alcança. E aí agora nós vamos sendo instruídos a mudar a nossa prática. Vá para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a fé verdadeira vem acompanhada de obras. Quais obras? A entrega da minha vida agora como um sacrifício vivo para Deus, habitado pelo Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo, capacitado agora a fazer obras que glorificam a Deus. Essa prática é chamada de boas obras. São obras que mostram o amor, a graça, a humildade, a misericórdia, o perdão, a entrega, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, enfim, são obras que demonstram o caráter de Deus mudando na minha vida. Antes vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos. Vocês recebem o Espírito Santo de Deus que instrui. Essa é a maravilha da fé. Por isso que uma fé, ela precisa estar conectada na graça. E ela não é meritória, ela não é nossa, ela simplesmente é o meio pelo qual passivamente recebemos confiantemente a graça de que o Cordeiro sacrificado na cruz nos traz verdadeira salvação. E a partir disso, o Espírito Santo em nós nos enche com sua graça. E aí nós vamos transbordando. E à medida que nós transbordamos o Espírito Santo, as pessoas olham e dizem, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por meio do trabalho da graça. Mas mais do que isso, mais do que essa graça, da qual nós recebemos esse favor imerecido, também o privilégio de termos fé, de exercitarmos fé, de recebermos tudo isso por fé. E à medida que isso vai acontecendo humildemente, nós vamos tendo conexão com essa graça, com esse favor, com essa salvação, que a partir de agora alimenta a nossa alma, preenche quem nós somos, nos dá convicção e nos edifica. E à medida que vamos sendo edificados, vamos conseguindo transbordar a presença do Espírito Santo para as pessoas ao nosso redor. E isso é magnífico. Senhor, nos ajuda a mantermos os alicerces de uma fé saudável. Nos ajuda a compreendermos a graça e a fé no seu devido lugar, para que tudo isso possa edificar a nossa mente. Mais do que isso, possa nos impelir a pregar o mesmo Evangelho, o qual nós ouvimos e o qual nos permitiu receber essa graça. E possamos manifestar por aí que Deus continua oferecendo essa mesma cruz a todos aqueles que estão aí fora, sem saber. Que Tu nos mova, que Tu nos permita a estarmos cada vez mais evidenciando essa verdade. Faz-nos uma nação de pregadores do Evangelho, baseado na Escritura. Que não venhamos a nos entregar nesse meio mundano que nos diz para não pegar o Evangelho, para só fazer uma amizadezinha, para não falar tanto assim de Jesus. Onde é que já se viu isso? Que nós não creiamos nisso. Que nós creiamos, como o próprio Paulo falou, não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para todo aquele que está sendo salvo. Que nós sejamos realmente uma igreja baseada no Evangelho, cujos alicerces tenham a graça, tenham a fé e tenham ainda tudo aquilo que nós vamos ouvir e aprender da tua palavra. É isso que nós agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.